CoachCast no ar, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre RH, sobre psicologia, sobre transição de carreira, mas antes de eu apresentar a nossa convidada mais que especial, eu quero agradecer aqui o apoio da Camisaria Fascínios, que está apoiando o CoachCast desde abril do ano passado. Eu sou preciso na data, porque foi um marco, né? O primeiro apoiador, a gente nunca esquece. Então, a Camisaria Fascínios está há 35 anos no mercado, e olha só, essa camisa aqui é Fascínios, é uma camisa de linho, manga curta, para esse calor que está aqui hoje. E se você quiser uma camisa dessas também, ou outras tantas, entra lá no site camisariafascínios.com.br, use o cupom CoachCast que você ganha 15% de desconto e recebe a sua camisa aí na sua casa. E lá você vai entender das medidas, porque lá tem todo padrão, você coloca suas medidas lá, eles vão te entregar a camisa que você quiser. Então, obrigado aí, Jurandir, Carlos, né, que nos acompanham aqui. E a nossa convidada também vai receber a dela depois na casa dela, no conforto da Giovana Calenzani. Muito obrigado e finalmente deu certo da gente gravar, hein? Eu que agradeço. E essa camisa, assim, gente, que cor bonita, né? É cor da minha paleta. Ah, que legal, olha só. Estou animada para receber a minha camisa. Quem sabe você não recebe uma parecida com essa? Eu que agradeço a gentileza de você me convidar, me sinto muito honrada e que bom que vamos poder bater um papo aqui hoje. É isso aí. A primeira pergunta que eu gosto aqui para desafiar as minhas convidadas e os meus convidados é: quem é Giovana? Essa pergunta é boa, hein? Esses dias você fez essa pergunta, eu fiquei lá meditando qual a resposta que eu quero dar. Bom, eu sou uma mulher de quase 44 anos, sou carioca, sou filha do Ademir e da Marilene, sou mãe da Marina, sou uma entusiasta com a vida, gosto muito, adoro estar entre pessoas, eu sou uma pessoa introvertida, mas que adora estar com pessoas. Eu me lembro que quando eu escolhi a psicologia, que é a minha formação, eu escolhi porque na época que eu morava no interior de São Paulo, uma cidade chamada Mogi das Cruzes, a gente podia passear no shopping quando a gente tinha 11, 12 anos, que era o que a gente podia fazer, e eu me recordo que as pessoas ficavam lá conversando em pé, e eu ficava bem sentadinha observando as pessoas, o comportamento das pessoas, que eu adorava pensar: por que será que aquela pessoa é assim? Por que será que aquela pessoa é assada? Então, eu sou uma apaixonada pelo comportamento humano, e acho que isso é um pouquinho de mim, assim. E tenho muita energia, assim, para muitas coisas diferentes. Eu adoro conhecer o novo. A gente estava aqui antes batendo um papo, né? E eu gosto muito disso, assim. Eu sempre acho que quando a gente conversa, quando a gente dialoga, a gente descobre alguma coisa. Você mesmo me deu uma super dica, e eu acho que é nesse movimento das relações humanas que a vida acontece. É verdade, e hoje, inclusive, quando a gente está gravando, eu tinha vindo de um almoço de networking com uma querida que eu já entrevistei aqui, até vou citar o nome dela, depois eu até vou marcá-la, que é a Daniele Santos. Hoje ela está no Banco Safra, e na época ela estava na Fast Shop, salvo engano, e a gente não se conhecia pessoalmente também, então fomos nos conhecer hoje para trocar ideias, e um almoço despretensioso, e é isso, eu também, da mesma forma que você, gosto muito disso. Engraçado que você falou, né? Você introspectiva não parece, né? Assim, que você é uma pessoa quietinha, né? Na sua. Eu sou uma pessoa introspectiva. Chega uma hora que minha bateria social ela dá uma riada, né? As pessoas hoje em dia, assim, eu fui uma criança muito tímida, eu fui uma adolescente muito tímida também, e aí com muito trabalho terapêutico, obrigada terapeutas, eu fui descobrindo que realmente tem uma característica da minha personalidade, que é essa introversão. E eu costumo brincar que, assim, quando eu trabalhava na consultoria, que eu acabei de sair, que eu acho que você vai falar, a gente vai falar um pouco sobre essa transição, mas o dono da consultoria é extrovertido, eu sou introvertida. Então, sei lá, a gente ia num projeto, passava lá o dia inteiro, em pé, ministrando treinamento, né? Aquela coisa, né? Quando você tá à frente de muitas pessoas, a sua energia fica toda voltada ali, no estado presente e tal. Chegava 6 horas da tarde, se alguém falasse assim: ô, fulano, vamos para um happy hour? Eu quase chorava. Porque eu, tipo assim, não, acho que, tipo, o que eu tinha para dar aqui, eu dei, assim, agora eu preciso voltar para casa, me recolher, recarregar as minhas energias, mas eu sou mais introvertida, assim. Quer dizer, é o I do MBTI, é?
Exatamente, eu sou o I, assim, eu sou bem falante, eu sou bem sociável, assim, de conversar e tal, mas chega uma hora que, na semana passada, por exemplo, foi aniversário de 10 anos da minha filha, e aí tinha gente na minha casa na quarta, tinha gente na minha casa na quinta, aí na sexta eu fui passear, aí quando deu 5 horas da tarde, eu falei, gente, eu tô indo embora, as pessoas, mas hoje é sexta-feira, Giovana, eu falei, então, mas é que eu tô desde quarta, assim, com muita energia social, eu preciso me recolher um pouquinho, aí eu... Chega, né? Chega, eu fui para casa. Só semana que vem agora. Exatamente. Que legal, que bacana. Então, assim, voltando lá para o início da tua escolha, desde novinha você já queria psicologia por observar pessoas e achar que conhecer o cérebro, né, como funciona, conhecer o comportamento seria legal? Na verdade, não, assim, quando eu resolvi fazer a psicologia, primeiro eu achei que eu queria ser advogada, né, porque minha mãe fez direito, meu pai é engenheiro, eles são todos certo e errado, então na minha casa tem um valor muito forte da justiça, né, então na coisa assim, meus pais são pessoas muito boas, que sempre se colocaram muito a serviço da sociedade, aí eu acho que direito é legal. E minha mãe, ela trabalhava na época na Justiça Federal. E eu lembro que eu fui visitá-la no local de trabalho, eu cheguei lá, era aquele monte de arquivo, aquele monte de papel, na época era tudo impresso. Eu acho que não é bem isso. E eu nunca tinha tido contato com psicóloga, ninguém da minha família, então não era uma coisa assim, não era uma profissão muito próxima da minha realidade. Mas aí eu lembro que, procurando, eu não sei se você vai se recordar, mas na época a gente tinha aqueles livros, parecia uma página amarela, que você procurava pelas profissões, e eu fui conversar com a orientadora que fazia teste vocacional na época, ela falou assim, você é de humanas, né, você é uma pessoa mais observadora, pelo que você fala, você gosta de ficar entendendo os porquês das coisas, né, as causas, os impactos. Ela falou, você já pensou em psicologia? Eu falei, é verdade. E aí eu escolhi a psicologia, e eu me lembro que quando eu entrei na psicologia, eu tive uma sensação de felicidade plena tão grande, tão grande, tão grande, porque na escola eu tinha uma sensação que eu estava sempre meio descolada, porque eu não era, de novo, eu era uma pessoa introvertida, eu era tímida, então aquela época de balada e de sair, e aí eu falava assim, ninguém quer discutir o porquê dos porquês, eu não acho essa pessoa. Eu tinha uma amiga muito parecida comigo, que inclusive foi fazer psicologia aos 40, mas na época ela fez turismo, e aí quando eu entrei na faculdade eu falei, gente, é todo mundo parecidinho comigo, né, todo mundo odeia matemática, todo mundo adora filosofar sobre a vida, todo mundo adora sentar e ficar falando. Eu falei, encontrei a minha tribo, e assim foi. Que legal, que bacana. Porém, você não começou como psicóloga clínica, né? Não. Então, conta pra gente aí como é que foi essa decisão de não clinicar. A minha história é que quando eu fiz psicologia na PUC, e a PUC é uma faculdade que tem uma tradição muito forte na clínica, né? Inclusive é uma das clínicas, assim, que recebe muitas pessoas, é uma clínica super boa. E eu me recordo de que quando eu tinha a idade para clinicar, eu achava que era uma coisa que eu tinha que ter uma maturidade muito maior do que eu tinha. E eu me sentia muito insegura, né? Então, eu ainda era essa pessoa muito tímida, acho que isso é uma coisa importante eu falar, porque depois faz parte de outras decisões da minha vida. Eu sempre estava questionando se eu ia ser boa, se eu não ia ser boa. E eu lembro que a minha primeira cliente na clínica, no estágio da PUC, ela era uma mulher de 45 anos, que é uma idade próxima do que eu tenho hoje, e ela tinha bipolaridade, e ela falou assim, olha, eu já fiz 7 terapias antes de você. Na hora que ela falou isso, eu falei, professora, pelo amor de Deus, me troca de paciente. Ela, não, você é capaz, você é capaz. Eu sei que eu não fui capaz na época, e eu fiquei com isso na cabeça. E, ao mesmo tempo, meu pai, ele trabalhava numa empresa, que é a Suzano, de papel e celulose. Meu pai, na época, era um gerente, assim, e ele tinha vários outros amigos engenheiros, e eles falavam muito das relações organizacionais, né? A importância deles como líderes, a importância da comunicação, da forma como você trata as pessoas, dos ruídos de comunicação. Eu falava assim, gente, isso é legal demais, eu acho que é mais fácil trabalhar em RH.
E de tanto ouvir as histórias que meu pai contava, assim, né, e na época ele era muito crítico em relação ao RH, né, eu falava, então eu quero ser essa profissional aí que ele tanto critica, eu quero ser boa nisso aí. Eu quero ajudar as empresas a construírem ambientes mais saudáveis, a ter a comunicação mais fluida, a repensar qual é o papel do líder. E aí eu escolhi pela psicologia organizacional. Foi assim a minha história, na época. Que legal, que legal. E você lembra de algum grande desafio que você teve ao começar a trabalhar, novinha, lá com seus 20 e poucos anos? Eu acho que o primeiro, quando eu me formei, eu fui direto para uma consultoria de pequeno porte em termos de quantidade de pessoas, mas que atendia grandes clientes. E eu era muito nova na época, assim, e eu logo me tornei consultora de sala de aula, né? E todos os outros consultores eram consultores que hoje têm a nossa idade. Então, eu era uma pessoa de 27, e os meus colegas eram pessoas de 45, de 50, e eu sou uma pessoa muito questionadora, assim, então acho que um grande desafio que eu tinha, que eu falava assim, por que eles não fazem assim? E por que eles não fazem assado? Então, eu tinha essa coisa de questionar muito, e o dono da consultoria era um senhor que na época tinha 65 anos, e ele falava assim, Giovana, você precisa aceitar as pessoas como elas são. Aí eu falava, nossa, mas tá viajando, mas eu não consigo fazer isso. E eu ficava assim, sabe, com aquela ansiedade de pessoa de 27 anos, que tem aquela energia, que acha que vai mudar o mundo e que vai fazer tudo diferente. Então, tinha esse desafio de eu acho que eu me comunicar melhor, entender melhor os meus pares na época, de eu ter essa compreensão que eu não sabia tudo, né, que eu era tecnicamente muito bem preparada, mas que eu não tinha a vivência que eles tinham, então acho que eu tive essa dificuldade de me abrir, né, no tipo assim, tá, eu trago a competência, mas eles trazem uma bagagem que eu estou muito distante. E uma outra coisa que na época, a gente, enquanto consultoria, a gente tinha que convencer as empresas de que precisava de consultoria, né? Você deve ser da mesma época que eu, então, assim, hoje a gente tem um desafio de orçamento, do tempo de aprovação de proposta, mas na época você tinha um desafio que antecedia isso, que era, eu preciso convencer as pessoas que treinar a liderança, por exemplo, é uma coisa boa. O que é uma loucura, né? Mas na época era assim, a gente tinha que convencer as empresas de que, olha, investe na sua liderança, investe em treinamento, investe nas relações, que isso vai ser algo favorável ao resultado do negócio. Era muito, assim, então às vezes a gente ficava meses para tentar convencer recursos humanos que valeria a pena contratar uma consultoria. E os recursos humanos de antigamente, vamos pensar que 20 anos atrás, quase, ainda era um DP, né? Não era todo esse RH estratégico que nós temos hoje. E é coisa que eu lembro que quando eu fiz pós, eu acabei a faculdade e logo fui fazer pós em recursos humanos. Acho que eu fiz muito jovem, então eu nunca tinha trabalhado, porque a psicologia na PUC é integral, então eu não conseguia trabalhar, só fui conseguir trabalhar de fato quando eu saí da faculdade, eu fiz estágio, mas trabalhar não. Então eu lembro que na pós eu era totalmente crua, mas eu me lembro muito da gente falando de RH estratégico, né? Aquela coisa assim que era muito era uma teoria muito linda, né? Mas era muito distante. Então, se hoje a gente ainda vê muitos RHs operando bastante em funções que são mais tarefas, né, do que estratégia, mas na época era basicamente só isso, como você falou. Era um DP, né? Um DP. Era um DP, admite, demite, paga, folha de pagamento, já está ótimo. Já está ótimo. Já está demais, né? Já estamos fazendo tudo que a gente tinha que fazer. É verdade. Que legal. E como é que você está vendo, assim, nesse período aqui, pós-pandemia, né, as lideranças, a saúde mental? É uma perguntinha mais complexa, assim. Super complexa. Você sabe que que quando a gente estava na pandemia, eu não acho que eu nem sou otimista nem pessimista, acho que eu vou ali no limbo do meio. Mas eu me recordo que em algum momento da pandemia a gente falou que a gente ia sair melhor da pandemia, né? Eu falava, gente, eu não sei se a gente vai sair melhor, não. Eu acho que a gente não vai. Eu tenho a leve impressão que a gente não vai sair melhor da pandemia, porque eu falo muito isso nas empresas, com os meus pacientes, né? Agora com os meus clientes, que eu acho que a gente não tem uma educação emocional, né?
nós somos uma geração, e a geração que veio depois da gente ainda é uma geração que não tem uma educação emocional, que não sabe falar sobre o que sente, não sabe ter conversas difíceis. Eu sou contratada como consultora para palestrar sobre conversas difíceis, né? Então, é um tema que atravessa todas as organizações. Então, isso diz muito, né? Então, por que a gente, consultor, está sendo contratado para falar sobre algo que na vida adulta deveria estar sendo feito de forma mais natural? Então, quando você fala da pergunta sobre a saúde mental, do pós-pandemia, eu acho que a gente tem um resultado, a gente tem a consequência de gerações que vieram antes da gente que não souberam falar, né, dialogar. E não é nenhuma crítica, né? Acho que a gente está em constante evolução. Eu acho mesmo que quando a minha pequena, que tem 10 anos, a Marina, estiver mais velha, acho que vai estar muito melhor. Então, nesse sentido, eu sou otimista. Eu não acho que a gente vai piorar, acho que a gente vai melhorar. Mas eu acho que no momento atual, a gente está numa pós-fragilização que é muito alta, e como a gente nunca soube muito bem lidar com o que se passa dentro da gente, a gente está vivendo as consequências. Eu me lembro que no pós-pandemia, acho que 2022, talvez, a Brené Brown, ela lançou lá um documentário na Netflix, e ela escreveu um livro, né? Atlas do Coração, se eu não me engano, e ela fala que a gente não tem só 7 emoções, né? Ela abriu, né? Ela diluiu as 7 em 80, se eu não me engano. E o documentário é muito bacana, porque é um documentário em que ela explica de uma forma muito didática e simples, não simplista, mas simples. E é importante a gente falar o seguinte, não estou com raiva, eu sou frustrado. Frustrado é diferente de raiva. A gente não sabe fazer. E aí, quando a gente fala que a gente está frustrado e não com raiva, o comportamento adulto para lidar com a frustração é diferente da raiva. Então, se até hoje a gente não sabe fazer isso, imagina como está a nossa saúde mental. Está em frangalhos. É verdade. E eu lembro ali no primeiro mês, segundo de pandemia, a gente ouvia pessoas, era muita live que a gente assistia, não tinha o que fazer, né? Eu fiz muitas lives, convidava um monte de gente para fazer live, e eu tinha começado o CoachCast em janeiro de 2020. Olha só. Porque eu sou um consumidor assíduo de podcasts, e eu pensei, poxa, eu preciso fazer o meu também, né? Acho que até foi algum amigo meu que me entusiasmou, e falou, não, vai, que eu já tinha apresentado programa antes, em 2010 eu apresentei programa que não tinha nada a ver com desenvolvimento humano, era outra coisa, numa televisão pela web, que era All TV, era ao vivo, fiquei 4 anos apresentando. E aí, bom, vamos lá, vamos criar um podcast, então, para entrevistar pessoas sobre suas carreiras, sobre liderança, sobre negócios, e estamos aqui até hoje, né? Esse é o episódio quase 270. Olha, que legal! Estamos muito perto legal. de 270, eu não Ou sei seja, precisar. Tivemos muitas coisas boas nesse sentido, assim, que abriu novas portas. Eu acho que é horrível falar isso, mas quando eu optei pela psicologia lá atrás, quando você falava assim, o que você quer fazer? Psicologia, a pessoa falava assim, entendi, do tipo assim, legal para você. Hoje, quando você fala que você é psicólogo, as pessoas, assim, você vê uma admiração pela função. É verdade. E eu também sou mentora em carreira, então, quando a pessoa, tem clientes que chegam para mim e falam, eu quero uma mentora em carreira psicóloga. Ótimo, que legal. Né? Porque hoje a nossa profissão já é reconhecida, coisa que a gente não era antes, né? Então, o boom da terapia, da psicologia, eu digo de ser muito falado e muito mais naturalizado, veio no pós-pandemia, pelo menos aqui nas nossas terras brasileiras, né? É verdade, não, e antes era muito ainda, tinha aquele preconceito, né? Eu não sou maluco para procurar psicólogo, né? Tinha isso. Né? Com certeza, exato. Uma frase que eu ouvi muito na vida. E é um absurdo, na verdade, para quem tem um pouquinho de autoconhecimento, né? Exato. Da mesma forma que falam dos mentores, falam dos coaches, é tudo o desconhecimento. Eu também eu acredito muito nisso, Sérgio, assim, quando eu ouço as piadas sobre coach, ou a forma muito simplista que falam sobre o que a gente faz, eu penso, deve ter tido ou uma baixa
consciência sobre o que é, ou teve uma Sim. experiência ruim, que pode ser, né? A gente também tem experiências Pode. com médicos ruins, com dentistas Sim, ruins, sim. com cabeleireiros ruins. Aí, quando vem Totalmente. o coach ele é coroado, que faz tudo, que não serve para nada. Eu falo, calma, gente, dá uma estudada a mais, assim, tem coisa boa. Tem gente séria. Perceba, né? É que as pessoas também, né, ficam vendo rede social. E na rede social, todo mundo se diz ser aquilo que muitas vezes não é. São muitos recortes, Então, né? são os recortes. É tipo aquela, tem um treinamento ali que existe até gosto de falar desse Instagram que eu sigo, que é Coach Fuleiro. É só as fuleiragens que tem na internet. Então tem um recorte daquela mulher fazendo um treinamento, batendo no peito, e todo mundo batendo que nem louco. Falei, gente, não é aquilo ali coach. A gente não aprende isso. Tá? A gente não faz aquilo. Não estudou isso. Mas que legal. Estamos chegando quase no finalzinho, hein? Como passa rápido, né? Um papo gostoso assim, a gente nem vê passar. Fala do seu podcast também, você também é uma speaker de podcast. Sim, eu sou. Eu falei da minha introversão, né? Então, quando eu resolvi ir mais ativamente para as redes sociais, eu tinha uma dificuldade real dessa coisa de gravar vídeo, de fazer reels, né? Eu me sentia assim, tipo, sabe, quando eu falo com ninguém, sabe assim, quando não tem essa troca, eu tenho uma dificuldade, eu sou boa no diálogo. E aí eu fiquei pensando o que eu posso fazer para eu começar a me sentir mais à vontade nessa minha nova jornada de mentor e carreira, de me expor mais no Instagram, principalmente, porque, assim, todo o resto da palestra, da treinamento, isso para mim não gera nenhum problema, mas agora me botou numa câmera em frente ao Instagram, eu dou uma titubeada. Então, isso aqui, para mim, é zero problema. Mas eu tenho que ficar lá, oi, gente, hoje... Aí eu fiquei pensando, eu falei, bom, eu tenho muita coisa para falar, e eu quero falar, e como é que eu posso pensar nisso? E aí eu pensei, acho que não vou ficar gravando uns áudios, e aí a minha intenção era gravar áudios de curta duração, de até 12 minutos, porque eu pensei assim, se a pessoa mora em São Paulo, ela vai conseguir me ouvir, indo para o trabalho, e vai sobrar tempo para ela começar um outro. Se a pessoa mora no interior, tipo Mogi das Cruzes, meus pais, em 12 minutos ela consegue ouvir um podcast. Então, eu tenho um podcast, chama Carreira e Singularidade, que está lá no Spotify, e umas 3 vezes por semana eu gravo uns áudios, são áudios reflexivos, que eu falo um pouco sobre... Eu falo que eu tenho um jargão, que é acredite em sua singularidade. Eu parto do princípio que a gente tem um trabalho muito bonito na vida, que é a gente se encontrar, se assumir da forma como a gente é, e parece estranho falar isso, mas eu vejo muito nos pacientes, nos clientes, nos trabalhos com desenvolvimento de liderança, que a gente passa muito tempo sendo, muitas vezes, quem a gente não é, né? De novo, por uma baixa educação emocional, porque a gente ainda está muito longe de uma população que tem um autoconhecimento fortalecido. Então, a gente vai sendo meio no pilotão automático. Então, acredite em sua singularidade, é no sentido de, tipo, você é singular. Tudo que você tem, né, todas as suas potencialidades, tudo que você já fez, te torna uma pessoa única. E eu acho que quando a pessoa descobre isso, e ela assume, e ela se revela, eu acho que é uma das coisas mais lindas que pode acontecer com um ser humano adulto. Então, esse é o meu propósito, assim, né, fazer com que as pessoas se descubram, se assumam e colocam isso a serviço do mundo, né, dela e do mundo. Que legal, hein? Caramba, fechando com chave de ouro aqui, Giovana. Boa. Muito bacana, tenho muito a agradecer a você. Você quer deixar alguma dica final aí para os nossos seguidores aqui? Como as pessoas te encontram? Qual que é a tua principal rede? A minha principal, as minhas redes é sempre meu nome, né? Giovana Calenzani, então tem no LinkedIn, para quem é mais do corporativo, tem no Instagram eu falo mais com mulheres, eu faço muito movimentos com mulheres, assim, é uma coisa que me dá muito prazer. Tem no Spotify também, é meu nominho lá. Eu acho que, Sérgio, a dica, assim, eu não sou uma pessoa muito de dicas, não, mas eu acho que tem a mensagem mesmo, assim, da gente ir atrás de quem a gente quer ser, sabe? Da gente ter coragem de assumir essa pessoa que a gente veio ser no mundo, porque eu acho que não tem nada mais genuíno e nada mais sustentável do que a gente acreditar que a gente tem, sim,
uma contribuição nisso aqui, nessa vida aqui. Acho que é isso. Que legal. Então, acredite na sua singularidade. Exatamente, boa. Roubei o seu jargão aqui para a gente finalizar. Giovana, super obrigado, adorei a conversa. Acho que vou ter que te convidar para mais vezes, porque você tem muita coisa legal para agregar aqui. Que bom que deu certo, acho que faz uns 2 meses, né, que a gente está nessa aí de bater agendas, né, e fiquei super feliz que a gente conseguiu. E também agradeço ao IVG, né, porque foi lá que a gente se conectou, onde nós somos mentores voluntários, e dessa vez eu ajudando também a Giovana lá, vou citar ela depois, a tua xará, e é que ela tem o E, eu acho, né, você é G, ela é G. Eu sou G, ela é G. É G, mas é xará igual, porque a pronúncia se confunde. E eu estou ajudando ela lá na coordenação do grupo também, né? E aí eu te vi lá e falei, gente, eu tenho que retomar o contato com a Giovana, porque senão a gente não vai gravar nunca. Exatamente. É super incrível. Muito bom. Muito obrigado. Eu que agradeço, Sérgio. Obrigada, viu, pelo convite. Foi ótimo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.